Como lidar com tristeza profunda, que muitos hoje chamam de depressão? O salmista está lidando com algo muito parecido em relação a isso que a gente chama hoje de depressão. Graça e paz, bom dia, Deus abençoe vocês. Vamos lá para mais um vídeo, mais um devocional. Salmo 31. Senhor, eu me refugio em ti, Salmo 31, que eu não me refugie, eu me refugio em ti, que eu não me frustre. Livre-me pela tua justiça, inclina teus ouvidos para mim, livra-me depressa, sê minha rocha de refúgio, uma fortaleza poderosa para me salvar. Então ele está descrevendo aqui, ele está pedindo socorro imediato, porque o negócio está feio. Verso 3, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, guia-me. Verso 4, tira-me do laço que armaram. Aí você vai tendo percepção de quão terrível. Gente, vocês estão lendo aqui comigo o Salmo todos os dias. Já viu o tanto de problema que Davi tinha? É impressionante, né? É impressionante. Verso 5. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor. Odeios... eu vou falar disso mais à frente. Vamos lá, verso 8. Verso 7. Eu me alegrarei e me regozijarei no teu amor, pois tem visto minha aflição. Tens conhecido minhas angústias. Não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés num lugar seguro. Ó Senhor, tem compaixão de mim, porque estou angustiado. Meus olhos, minha alma e meu corpo se consomem de tristeza. Tá vendo? Olha o que ele está dizendo, gente. O corpo e a alma dele, até a tristeza dele é tamanha que o próprio corpo dele está sentindo, está sendo afetado. Verso 10. Pois minha vida é consumida pela angústia e meus anos pelos gemidos. Ou seja, ele está gemendo há anos. Minha força desfalece e meus ossos se consomem em razão da minha culpa. Vamos lá. O que a gente está vendo aqui, uma tristeza profunda que toca o corpo, uma tristeza que dura anos. Ora, se você não enfrentou uma tristeza profunda ainda, você vai enfrentar. Isso aí é da vida. Não tem jeito. Isso aí é a coisa mais natural do mundo. A questão é como que você tem lidado com isso. Davi está dizendo, o Senhor é o meu refúgio. Entretanto, muitos outros diziam, o Prozac é o meu refúgio. Eu não estou dizendo que em alguns casos, muito raros, talvez seja necessário o uso de remédio. Mas os próprios especialistas, como declara o autor de A culpa é do cérebro? Ou seja, a culpa é do meu corpo? De depressão, tristeza, enfim, outros problemas? Porque hoje tudo é culpa do corpo. Tudo é uma questão física. Óbvio, o mundo é ateísta, para eles não existe alma. Então, só existe corpo. Então, tudo, até o comportamento, é apenas um resultado mecânico do meu corpo. No livro Evasivas Admiráveis, o autor diz que, e ele é um médico, ele fala que Joseph Jacob saiu com a ideia de que depressão é doença, que era uma falta de noradrenalina. Não houve comprovação disso, é óbvio que não. Como é que você mede isso? A tristeza, essa questão subjetiva? Isso é impossível, isso não existe. Mas, e aí o autor, que é o Theodore Dalrymple, vai dizer o seguinte, como que então que se tornou algo tão aceito, né, como doença? E, assim, no imaginário de todo mundo. Primeiro, afrouxamento do diagnóstico de depressão para abranger todas as formas de infelicidade humana. Segundo, desenvolvimento de novos antidepressivos. E ele desenvolve um pouco isso no livro dele. Ele fala como que a indústria farmacêutica, para vender remédio, óbvio, tem interesse, né, que todo mundo esteja doente. Quanto mais gente doente, mais dinheiro eles ganham. Já reparou? Gente, aqui tem uma rua principal aqui na minha cidade, sei lá, tem umas 7 farmácias num espaço assim, uma em frente da outra, literalmente, uma em frente da outra. É lucrativo isso. Os próprios especialistas, como declara o autor de A Culpa é do Cérebro, os próprios especialistas concordam. O povo está sendo medicado demais. Medicado demais. Mas tá bom. Ainda que muitas vezes exista alguma questão física. Por exemplo, quando uma mulher nasce. Quando a mulher está grávida e a criança nasce. O corpo dela está debilitado, muito debilitado. Isso pode ser um motivo de tentação maior para que ela tenha tristeza. Pode ser. Ou então, quer ver? Vamos lá, algo bem objetivo. Você está extremamente cansado. Trabalhou que nem um touro. Seu corpo está debilitado. Mas a sua tristeza não vem necessariamente do seu corpo. Mas o seu corpo pode sim ser uma tentação para te levar à tristeza. Então, um físico debilitado, por qualquer coisa que seja, até vai um desequilíbrio hormonal que seja, ele pode ser superado pela fé. Sim, pode. Paulo não disse, esmurro meu corpo, reduz a escravidão? Aqui Paulo está triste há anos, até o seu corpo está sendo afetado, ele está dizendo a alma e o corpo dele estão sendo afetados por essa tristeza. E mesmo assim ele encontra refúgio em Cristo Jesus. Ele encontra.
Talvez muitas pessoas não tenham conseguido superar seus momentos de tristeza, porque não têm feito de Jesus o seu refúgio. Não tem se apegado mesmo em Deus. Não tem. E hoje, obviamente, não pode falar um negócio desse que eu estou falando para você aqui. Eu, inclusive, estou até preparando um curso sobre isso, sabe? Sobre aconselhamento bíblico, sobre depressão, sobre também como lidar com essa questão física e espiritual, né? Estou preparando. O que vocês acham? Faço ou não faço? Porque eu ia fazer aqui no YouTube, sabe? Gratuitamente. Mas, infelizmente, bem provável... Não, provável não, serei... Não vai dar. Não dá, porque é um assunto que eu já tratei... Quando eu tratei de algo parecido em outras vezes... Uma semana. Enfim. Então, mas enfim, aqui você nota isso, né? O salmista, ele está buscando em Deus o refúgio. Eu creio. Eu creio. E amanhã eu vou contar um pouquinho sobre como eu lidei com tristezas profundas que duraram anos. Como que eu fiz? Como que eu fiz? Basicamente é o que Davi está fazendo aqui. Vou te contar um pouquinho amanhã. Você crê? Você crê mesmo que o que Jesus disse para a samaritana é verdade sobre você? Se você crer em mim, eu serei dentro de você uma fonte a jorrar. Você vai se sentir satisfeito. Você crê que a alegria é um fruto do Espírito? Davi diz aqui, está profundamente triste, mas ele diz, eu vou me alegrar no Senhor. Você crê nisso? Eu acho que esse é o problema de muita gente, eles não têm crido. Mas você pode crer a partir de agora. Vamos orar? Senhor, ajude-nos em nossa falta de fé, em nossa incredulidade. Pai, ilumine os nossos caminhos e fortaleça-nos diante das nossas fraquezas, diante das nossas angústias. Ó Deus, conceda-nos graça. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos alcance a cada manhã e faça aquilo que nós por nós mesmos não conseguimos. Nós somos fracos para tudo, Senhor, até para lidar com a tristeza. Nós não podemos por nós mesmos. Nós somos incapazes, mas nós cremos no Senhor. Nós cremos, a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é quem nos mantém de pé. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós cremos. Nós cremos que o Senhor pode transformar água em vinho e o Senhor pode transformar a angústia profunda em alegria. Que o Senhor pode nos fortalecer diante dos nossos períodos de angústia. Nós cremos e oramos. Faz isso conosco. Em nome de Jesus. Faz isso com cada um daqueles que estão me ouvindo. Eu oro agora, Pai, por aqueles que nesse exato instante estão profundamente tristes. Eu oro, alegre-os. Eu oro, fortaleça-os diante de seus sofrimentos, porque eu sei, Pai, que muitas e muitas vezes, bem-aventurados que choram, em alguns momentos, o consolo do Senhor não será tirar toda a angústia, mas nos dar força diante das angústias. Ó Pai, eu oro por isso, por cada um dos meus irmãos agora. Fortaleça-os em o nome de Jesus, onde eles estiverem, e que a alegria do Senhor seja a força deles. Em nome de Jesus. Amém? E amanhã, então, vou contar para vocês um pouquinho. Eu, como Davi, eu já tive isso já, de anos de tristeza. Tristeza assim que não passava, sabe? Não passava. Anos. Vou te contar amanhã como eu lidei com isso. E baseado ainda no Salmo 31, né? Convide seus amigos aí, mande esse vídeo para um amigo, um conhecido. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.